Vamos discutir um pouco sobre os aspectos da cinética química. Cinética química é a parte da fisicoquímica que estuda a velocidade das reações químicas. Você deve estar perguntando por que isto é importante para o médico anestesiologista. Vamos trazer algumas aplicações práticas, cotidianas no estudo da anestesiologia e também na anestesiologia clínica, que são fundamentais o entendimento, a compreensão deste importante tópico que é a cinética química. Vamos lá? As aplicações práticas desses conceitos são basicamente 5 aplicações no cotidiano daquele que está estudando anestesiologia e que está praticando a anestesiologia clínica. O primeiro ponto prático é que estes conceitos são fundamentais para a compreensão da dissolução das diversas substâncias orgânicas. Os fármacos, quando absorvidos ou quando injetados diretamente na corrente sanguínea, estes fármacos vão se diluir no plasma. O plasma é a parte líquida do sangue e a maior parte do plasma é constituído por água. Portanto, estas substâncias elas vão se dissolver nesse meio aquoso. Estes conceitos ajudam a compreender esta dissolução das substâncias, inclusive os fármacos anestésicos. Uma segunda aplicação destes conceitos é na farmacocinética dos anestésicos locais. Daqui a pouquinho nós vamos poder mostrar isso com muito mais clareza após a gente discutir os conceitos teóricos que fundamentam a cinética química. Toda droga interage com um receptor, de modo que a interação droga-receptor é sempre balizada por uma reação química, que tem a sua velocidade de reação. E isso nós discutiremos aqui agora. Uma quarta aplicação prática deste conceito é justamente no equilíbrio ácido-base. E este assunto está profundamente discutido no tema equilíbrio ácido-base. E, finalmente, a questão dos sistemas tampão orgânicos, que também está discutido no conceito e no tema equilíbrio ácido-base, que você encontra aqui no Sinapse Anestesia. Então agora nós vamos fazer uma recapitulação de alguns conceitos importantes que são imprescindíveis para você compreender adequadamente estes conceitos. Em primeiro lugar, é muito importante que você entenda e relembre os conceitos de ácidos e base. Existem basicamente 4 conceitos que foram construídos progressivamente, de modo que o primeiro conceito é um conceito mais restrito e o último conceito, a última teoria para explicar o que são ácidos e o que são bases, são conceitos mais abrangentes. Para nós, enquanto profissionais da área de saúde, são necessários apenas 2 conceitos para que a gente possa compreender bem estes pontos. O primeiro deles é a teoria de Arrhenius. Segundo a teoria de Arrhenius, ácidos são substâncias que, uma vez dissociadas em meio aquoso, elas vão produzir íon hidrogênio. Enquanto que as bases, uma vez colocadas em meio aquoso, elas vão se dissociar em hidroxila. O segundo conceito que precisamos compreender a respeito de ácidos e bases, e que, portanto, é um conceito mais abrangente, é a teoria de Bronsted e Lowry, que são 2 químicos que descreveram independentemente o conceito de ácido e o conceito de base de uma maneira mais abrangente que a teoria de Arrhenius. Segundo o conceito de Bronsted, ácidos são substâncias que cedem, que doam íon hidrogênio quando dissociados, enquanto que as bases são substâncias químicas que aceitam, que são aceptoras de íon hidrogênio quando dissociadas. Com base nesses 2 conceitos, é muito importante que a gente relembre os conceitos de um íon forte ou um íon fraco. O que é um íon forte? O íon forte, uma base ou um ácido, é aquela substância que vai se dissociar completamente nas partes que as constituem. Portanto, um ácido vai apresentar uma dissociação completa num íon hidrogênio e na outra parte que a constitui.
enquanto que a base forte é aquela substância que, num meio aquoso, vai se dissociar numa hidroxila e na outra parte que a compõe. Os íons fracos são aqueles que não vão apresentar uma dissociação completa. Isto é, eles não vão se dissociar completamente nas partes que o constituem. São íons fortes: o sódio, o potássio, o magnésio, o cloro, o lactato, o sulfato, os cetoácidos e os ácidos graxos. Contudo, são íons fracos as proteínas do plasma, em especial a albumina, que é a proteína mais abundante do plasma, o ácido carbônico e o fosfato ou ácido fosfórico. Finalmente, agora vamos entrar na questão da cinética química propriamente dita. E como o nome já diz, cinética química é a parte da físico-química que estuda a velocidade das reações químicas. Vamos supor uma reação de um reagente A com um reagente B, produzindo um produto C mais um produto D. As letras X e Y, W e Z, que aí estão mostradas, correspondem aos coeficientes estequiométricos, tanto dos reagentes quanto dos produtos. Estes coeficientes estequiométricos, eles aí existem para balancear a equação química. A equação química precisa ser balanceada porque a massa dos reagentes deverá ser igual à massa dos produtos. Esse é o princípio chamado de lei de conservação da massa. A massa não pode ser destruída, então a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Os coeficientes estequiométricos X, Y, W e Z servem justamente para a gente fazer o balanceamento da equação em termos de massa. Esta reação, como a maioria das reações do organismo, elas são reações reversíveis. Portanto, elas acontecem tanto no sentido dos reagentes quanto dos produtos, quanto também dos produtos em direção aos reagentes. Quando estas reações são reversíveis, os produtos que são formados pela união dos reagentes, também em certo momento dessa equação, em certo momento desta reação química, eles vão se tornar reagentes. Então é possível que a gente preveja a velocidade da reação. Observem este gráfico que mostra a velocidade em função do tempo. Se nós observarmos a reação V1, que é a chamada reação direta, esta reação ela começa com uma velocidade muito grande e a partir de um determinado momento, esta velocidade vai diminuindo. À medida em que a reação direta vai acontecendo e começa a se formar produtos, esses produtos também começam a reagir entre si e começa a formar uma reação inversa produzindo reagentes. Esta reação inversa, chamada de V2, ela começa com uma velocidade muito pequena e ela vai aumentando. De modo que, num sistema fechado, vai haver um momento em que a velocidade da reação direta vai se igualar à velocidade da reação indireta. Neste momento, nós vamos ter uma exata concentração de reagentes na mesma proporção que a concentração dos produtos. Neste momento, nós falamos que a reação atingiu o seu equilíbrio. E a partir deste momento, a quantidade de reagentes será igual à quantidade dos produtos. É possível, então, a gente calcular a velocidade de cada uma das reações, e esta velocidade pode ser calculada da seguinte forma. A velocidade da reação 1, da reação direta, vai ser igual à constante de velocidade K1 multiplicada pela concentração dos reagentes elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Da mesma forma, a velocidade da reação inversa pode ser calculada como sendo V2 é igual à constante de velocidade da reação inversa, isto é, da reação 2, multiplicada pelos seus reagentes, que na verdade estão mostrados ali como sendo produtos, que são as concentrações de C e de D, elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Existe um princípio físico-químico chamado de lei de ação das massas, ou lei de Goldberg-Waage. Segundo este princípio,
a partir de um determinado momento, a reação direta e a reação inversa vão ocorrer na mesma velocidade. Logo, neste momento, a gente vai poder equilibrar estas duas equações. Isto é, a velocidade V1 vai ser igual à velocidade V2. Fazendo a substituição na equação, nós vamos ter que K1, que é a constante de velocidade 1, multiplicada pela concentração dos reagentes elevado aos seus coeficientes estequiométricos, vai ser igual a K2, constante de velocidade da reação inversa, multiplicada pela concentração dos produtos elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Vamos estabelecer, então, a relação K1 sobre K2. Fazendo as substituições na equação, nós vamos ver que K1 sobre K2 vai ser a concentração dos produtos elevados aos seus coeficientes estequiométricos, dividido pela concentração dos reagentes elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. K1 sobre K2 será um número constante, e esta constante é chamada de constante das concentrações. Este será um número constante para esta reação. Vamos agora partir para um exemplo um pouco mais prático. Vamos partir de um ácido de Bronsted. Esse ácido de Bronsted é o ácido AH, e esse ácido de Bronsted, uma vez que ele é um ácido, em meio aquoso ele vai se dissociar num íon hidrogênio, porque ele está cedendo o íon para o meio, e no ânion A-. V1 será a velocidade da reação direta, enquanto que V2 será a velocidade da reação indireta. Segundo o princípio de Goldberg-Ward, vai haver um momento em que essa reação vai se equilibrar, portanto, V1 vai ser igual a V2. Fazendo as substituições, nós vamos ter que K1 é igual à concentração do reagente, no caso AH, o ácido, vai ser igual a K2, que é a constante de velocidade da reação inversa, multiplicada pela concentração dos produtos elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Isto é, constante do íon hidrogênio multiplicada pela concentração do A-. Bom, se de um lado nós temos o ácido de Bronsted, do outro lado nós vamos ter a sua base conjugada. Então eu posso dizer que K1 sobre K2 vai ser a concentração do íon hidrogênio multiplicado pela concentração da base conjugada, dividida pela concentração do AH, que são os reagentes, ou que é o reagente, e que no caso é justamente a concentração do ácido de Bronsted. K1 sobre K2 vai dar uma constante, e esta constante ela é chamada de constante de dissociação do ácido, que é o Ka. Como nós sabemos dos logaritmos, trabalhar com esses números é um pouco complicado. Por isso, nós empregamos os logaritmos para facilitar os cálculos. Então, eu vou transformar a constante Ka, que é a constante de dissociação do ácido, num logaritmo. Então, eu vou chamar esta constante de dissociação de logaritmo decimal da constante de dissociação. Como isso vai dar um número negativo, para transformar isso num número positivo, eu vou utilizar o conceito de cologaritmo. Cologaritmo seria o logaritmo deste número com sinal negativo. Portanto, a constante de dissociação do ácido transformada num cologaritmo decimal será o termo pKa. pKa é a mesma coisa que eu falar constante de dissociação do ácido. Constante de dissociação do ácido é um número muito pequeno. Para facilitar o trabalho, eu vou transformar isso num cologaritmo, que é a pKa. Este conceito de pKa ele é muito importante para a gente trabalhar no nosso dia a dia com relação à propriedade de ionização das substâncias, como, por exemplo, os anestésicos locais. Então, é muito importante que você tenha em mente que, quando uma substância ácida tem um elevado Ka, isto é, uma elevada constante de dissociação ácida, ela vai ter um pKa baixo. E isso se caracteriza como sendo uma substância de caráter ácido forte. Portanto, quando uma substância tem um pKa muito pequeno, a constante de dissociação dela será elevada. Veja que constante de dissociação e pKa
são o mesmo número, porém, Ka é o número bruto e pKa é o cologaritmo decimal desse número. Então, quando esse número bruto aumenta, o seu logaritmo decimal diminui. Um ácido fraco é uma substância que se dissocia pouco, portanto, a constante de dissociação desse ácido será baixa e o seu pKa, portanto, será elevado. Fazendo o raciocínio análogo para uma base de Bronsted, vamos imaginar uma base B, e esta base de Bronsted, ela se associa, ela recebe, ela é uma aceptora de íons de hidrogênio, por isso ela é uma base. Então, quando esta base ela recebe um íon hidrogênio, ela vai se transformar numa forma BH+. V1 é a velocidade da reação direta e V2 é a velocidade da reação inversa. Segundo o princípio de Goldberg-Wodge, vai chegar um momento em que V1 vai ser igual a V2. Portanto, constante de velocidade da reação direta 1 multiplicado pela concentração dos reagentes será igual à constante de velocidade V2, que é a constante de velocidade da reação inversa, multiplicado pela concentração dos seus produtos, no caso BH+. Como K1 sobre K2 é uma constante, esta constante vai ser estabelecida pela concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes, elevado, obviamente, aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Note que as constantes de velocidade da reação de uma base ou da reação de um ácido sempre será a concentração dos produtos pela concentração dos reagentes. Neste caso, estamos tratando de base, nós teremos então uma constante que é a constante de dissociação da base. Como já explicamos, esse vai ser um número mais difícil de trabalhar. Vamos transformar isso num cologaritmo, que é o logaritmo decimal com sinal invertido, para que esse número fique mais fácil de trabalhar. Então, o pKb, que é o cologaritmo decimal da constante de dissociação da base com sinal invertido, será um número mais fácil de trabalhar. Portanto, se esta base é uma base forte, ela vai se dissociar muito. A constante de dissociação Kb vai ser alta. Portanto, o seu pKb vai ser baixo. Então, o raciocínio também vale para uma base fraca. Se a base é fraca, a constante de dissociação Kb é pequena e o seu pKb será elevado. Porém, é muito importante que você entenda que tanto um ácido quanto uma base, uma vez se dissociando numa reação reversível, por ser uma reação reversível, se o reagente é um ácido, nos produtos nós teremos uma base conjugada. A recíproca é verdadeira. Se o reagente é uma base, no seu produto nós teremos um ácido conjugado. Portanto, esses dois tópicos, esses dois assuntos de cinética química que nós acabamos de mostrar, para um ácido e para uma base, na verdade são as duas faces da mesma moeda, porque eles são intercambiáveis. As reações reversíveis, elas são caracterizadas então por um ponto em que a velocidade da reação direta vai ser igual à velocidade da reação inversa. Portanto, eu posso falar que para as reações reversíveis, as reações reversíveis constituem a maior parte das reações e interação droga-receptor que existe no nosso organismo, esta reação, então, vai ser caracterizada pela inteira e completa dissociação do reagente. E, em tese, vai chegar um momento em que não vai haver mais reagente no meio para se transformar em produto. Se ela é uma reação reversível e se o ácido ou a base é muito forte, a reação vai acabar passando a ser irreversível em algum momento. Por que isso vai acontecer? Se o ácido ou a base é muito forte, a reação direta vai acontecer de maneira quase que completa. Vai chegar um momento que vai existir, em tese, apenas uma molécula do ácido ou uma molécula da base nos reagentes, que não vai mais conseguir se dissociar. Todo o restante terá sido dissociado. E como se trata de um ácido forte ou de uma base forte, a base ou o ácido conjugados, respectivamente, não vão ter condições químicas de fazer a reação inversa.
a reação no sentido oposto. Por isso, as reações reversíveis para ácidos ou para bases fortes é praticamente uma reação que vai, ao longo do tempo, se tornar irreversível. Porém, esta não é a realidade do nosso organismo, porque no nosso organismo, a maioria dos fármacos e das substâncias dissolvidas no meio aquoso, elas são substâncias que são ácidos e bases fracas. E se elas são ácidos e bases fracas, a dissociação dessas espécies químicas não será completa. De modo que nós teremos a coexistência de ambas as formas, tanto ionizadas quanto não ionizadas. Isto é, vai haver reação direta e vai haver reação inversa, coexistindo até atingir o equilíbrio químico. Porém, a prevalência de uma ou de outra forma vai depender de duas circunstâncias: do grau de dissociação da substância e do pH do meio em que estas substâncias foram inseridas. Portanto, relembrando as constantes de dissociação do ácido e da base, elas são as duas faces opostas de uma mesma moeda. Se a gente pegar a constante de dissociação de um ácido e somar com a constante de dissociação da base conjugada desse ácido, esse valor vai ser de 10 elevado a menos 14. Vejam que esse número é muito difícil da gente trabalhar, então vamos falar do cologaritmo deste número. Portanto, somando-se o pKa do ácido mais o pKb da sua base conjugada, esse valor será no máximo de 14. Como nós não trabalhamos normalmente com constante de dissociação da base conjugada, nós utilizamos sempre para os fármacos, de uma maneira geral, o seu pKa. O pKa somado ao pKb da base conjugada será igual a 14, de modo que as substâncias poderão ter o seu pKa variando de 0 até 14. Vamos imaginar hipoteticamente que uma substância orgânica ou uma substância química tenha um pKa de 8. Então, o seu pKb será exatamente o valor necessário para completar essa soma a 14. Vamos imaginar uma substância tenha um pKa de 1. Logicamente que o seu pKb será de 13, porque somando aí nós teremos 14. A equação de Henderson-Hasselbalch é muito utilizada para explicar a dissociação do ácido carbônico. Esta equação foi descrita em 1916 e é com base nessa equação que a gente descreve o modelo mais popular, o modelo mais comum e um dos modelos mais utilizados no mundo para descrever e analisar o equilíbrio ácido-base. Com base no conhecimento que nós temos até agora, nós então poderemos fazer a demonstração da equação de Henderson-Hasselbalch. Vamos lá? Vamos imaginar uma equação de dissociação de um ácido qualquer, que pode ser o ácido carbônico, que pode ser o ácido cítrico, que pode ser o ácido lático, que pode ser o ácido fórmico, qualquer ácido que tenha, portanto, um comportamento ácido quando em solução aquosa. Este ácido, quando em solução aquosa, por ser ácido de Bronsted, ele vai se dissociar num íon hidrogênio, que é o cátion, mais o seu ânion correspondente. Vocês sabem muito bem que esse ânion correspondente é a base conjugada do ácido AH. A reação vai acontecer em dois sentidos. Primeiro, vai começar a acontecer uma reação direta, que é a velocidade V1, e à medida em que se começa a formar produtos numa concentração mínima necessária, esta reação também vai se tornar reversível. Como nós sabemos, esta é uma equação reversível e, de acordo com os conceitos de cinética química, V1 vai ser a constante de velocidade K1 multiplicada pela concentração do ácido, AH, e V2 será a reação inversa, constante de velocidade V2 multiplicada pela concentração dos produtos que estão se formando. No caso, concentração de íon hidrogênio multiplicado pela concentração do ânion, que é a base conjugada do ácido. Segundo a equação ou o princípio de Goldberg-Wodge, vai haver um momento em que acontece o equilíbrio dessas reações. Logo, K1 multiplicado pela concentração do ácido
será igual a K2 multiplicada pela concentração da base conjugada multiplicado pela concentração de íons hidrogênio. Como K1 sobre K2 vai ser a constante de dissociação do ácido, Ka vai ser igual à concentração de íon hidrogênio multiplicada pela base conjugada dividido pela concentração do ácido. Esta é a constante de dissociação ou ionização ácida. Vamos fazer agora uma continha matemática, um cálculozinho matemático nesta equação de primeiro grau, bem simples. Vamos isolar agora a concentração de íon hidrogênio. Então, a concentração de íon hidrogênio nesta equação de primeiro grau ficará da seguinte maneira. Concentração de íon hidrogênio vai ser a constante A multiplicada pela concentração do ácido, AH, que estava dividindo e passou para o outro lado multiplicando, dividido pela concentração da base conjugada, que estava multiplicando de um lado e agora passou para lá dividindo. Então eu tenho que a concentração do íon hidrogênio será a constante de dissociação multiplicada pela concentração do ácido dividida pela concentração da base conjugada desse ácido. Pessoal, até esse momento eu acho que todos compreenderam como que a gente faz esse processo aqui. Isso é baseado nesta equação, onde nós temos o ácido se dissociando na sua base conjugada e liberando íon hidrogênio para o meio. O ácido cede íon hidrogênio para o meio. V1, velocidade da reação direta, V2, velocidade da reação inversa. Então fica muito fácil da gente fazer esses cálculos porque isso foi bem demonstrado até agora. Vamos avançar um pouquinho porque agora precisamos entender um pouquinho algumas coisas a respeito de propriedades dos logaritmos. Vamos transformar este lado da equação e este lado da equação em cologaritmos, isto é, um logaritmo decimal com o sinal invertido. Portanto, aqui eu vou transformar num logaritmo decimal com o sinal invertido e aqui eu vou transformar no mesmo logaritmo decimal com o sinal invertido. Percebam que não vai haver mudança, porque eu estou fazendo uma transformação logarítmica de um lado da equação e do outro lado. Não vou mudar o resultado. Vamos fazer isso então. Então, eu vou transformar isso aqui num logaritmo cologaritmo, que é o logaritmo decimal. Vamos escrever então, menos o logaritmo decimal da concentração de íon hidrogênio vai ser igual ao menos o logaritmo decimal de Ka multiplicando o AH dividido pelo A-. Existe uma propriedade dos logaritmos que eu posso transformar isso aqui está numa forma composta, eu posso separar estas duas partes da equação, baseada numa propriedade dos logaritmos, que é o logaritmo da soma. Como aqui está com sinal negativo, como é que eu vou escrever esta parte da equação desmembrada pela propriedade dos logaritmos? Esta equação aqui, isto aqui, é a mesma coisa que eu escrever menos o logaritmo de Ka, menos, porque aqui chama logaritmo da soma, mas aqui está com sinal negativo, então aqui será menos o logaritmo de Ka, menos o logaritmo de AH, dividido pela concentração de A-. Então esta é uma propriedade dos logaritmos, então eu posso escrever esta função logarítmica desta maneira. Avançando um pouquinho mais, esta será a forma então que nós vamos escrever isso aqui na forma de cologaritmo, menos o logaritmo da concentração de íon hidrogênio será igual a menos o logaritmo decimal da constante de dissociação, menos o logaritmo do ácido, da concentração dos reagentes, dividido pela concentração da base conjugada, produto. Ok, até agora nenhuma novidade. Por definição, então, menos o logaritmo decimal da concentração de íons hidrogênio é pH, e menos o logaritmo decimal com sinal negativo da constante de dissociação é o pKa. Vamos substituir isso então na equação. Então ela vai ficar como sendo pH é igual ao pKa menos o logaritmo de quem? Da concentração do ácido dividido pela concentração da base conjugada. O que eu posso fazer aqui agora para melhorar isso aqui? Então existe uma propriedade dos logaritmos que é, se eu inverter o sinal do logaritmo, eu tenho que inverter o sinal aqui do seu valor.
Portanto, eu posso escrever da seguinte maneira. Ao invés de escrever menos o logaritmo da concentração do ácido dividido pela concentração da base conjugada, eu vou transformar isso em mais logaritmo da base conjugada dividido pelo ácido. Portanto, acabamos de demonstrar a equação de Henderson-Hasselbalch. pH é o pKa do logaritmo da concentração da base conjugada pelo ácido. Posso falar em outras palavras também que pH para esse ácido vai ser o pKa mais o logaritmo da fração ionizada pela fração não ionizada. Se você quiser entender que o ácido vai formar a base conjugada, e à medida em que essa é uma reação reversível, e a base conjugada vai começar a se formar e também vai fazer uma reação inversa, nós também podemos escrever e demonstrar a equação de Henderson-Hasselbalch para a base conjugada. E aí basta inverter aqui o sinal. Se para o ácido o pH será o pKa mais o logaritmo da forma ionizada pela forma não ionizada, aqui vai ser o oposto. pH vai ser o pKa da base mais o logaritmo da forma não ionizada pela forma ionizada. Vejam que, no caso do ácido conjugado, eu posso fazer então um raciocínio inverso, onde eu tenho aqui, por exemplo, uma base em meio aquoso, ela vai produzir hidroxila, segundo o conceito de Arrhenius. Ou esta base, conforme o conceito de Bronsted, ela é uma aceptora de íon hidrogênio. Então a base vai receber íon hidrogênio e vai se transformar no seu ácido conjugado. Então eu tenho a velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa. Isto é, a gente não precisa repetir os cálculos porque eles são diametralmente opostos. Só que, se eu tenho o pH como sendo o pKa do ácido multiplicado pelo logaritmo decimal da concentração ionizada pela concentração não ionizada, para a base será o mesmo raciocínio, mas de modo oposto. De modo que a equação de Henderson-Hasselbalch para as bases será muito similar à equação de Henderson-Hasselbalch para os ácidos. Só que, para o ácido, pH é igual ao pKa mais o logaritmo decimal da concentração da fração ionizada pela fração não ionizada. E para a base, que é a reação inversa, a equação de Henderson-Hasselbalch será pH é igual ao pKa do ácido conjugado mais o logaritmo agora da fração não ionizada pela fração ionizada. Então agora a gente tem condições de compreender o conceito de pKa. Observem que o pKa ele vai variar de 0 até 14. 0 significa que este ácido ele é totalmente dissociável. Logo, à medida em que a gente vai aproximando de um pKa muito baixo, a gente pode deduzir claramente que essa substância é uma substância de caráter ácido e a força desse ácido vai aumentando à medida em que o pKa diminui. Por outro lado, as substâncias de caráter básico, à medida em que eu aumento o pKa, eu vou tornando esta base uma base cada vez mais forte. Então, quanto maior for o pKa, mais forte será o caráter da base. E quanto menor for o pKa, mais forte será o caráter deste ácido. A linha vermelha mostra para vocês o pH do nosso organismo em condições fisiológicas, que se situa aí na casa de 7,35 a 7,45 de pH. Observe, por exemplo, o caso dos anestésicos locais, que tem um pKa em torno de 8, mais ou menos, com algumas flutuações. Eu posso naturalmente dizer que os anestésicos locais são substâncias químicas de caráter básico e essa força desta base é fraca. Então eu posso definir os anestésicos locais como sendo bases fracas. Uma outra denominação muito interessante é que a gente deduz desse conceito é que, no caso dos anestésicos locais, por serem bases fracas e por ter um pKa um pouco acima do pH, eu posso dizer que a maior parte
Não totalmente, mas a maior parte dos anestésicos locais, das moléculas dos anestésicos locais, encontram-se na forma ionizada, que é a forma hidrofílica. Finalmente, para encerrar esse assunto complexo e tornar a coisa um pouco mais prática, nós vamos citar dois exemplos bem práticos. O primeiro, a gente já começou a falar, que são os anestésicos locais. Vamos lá? Os anestésicos locais, eles são bases fracas. Se eles são bases, eles são aceptores de íon hidrogênio. Quando eles se encontram nesta forma de bases, eles se encontram na forma não ionizada. Para se tornar ionizado, eles vão precisar pegar um íon hidrogênio enquanto bases e fazer a reação para formar o complexo da forma ionizada, que é o BH+. Enquanto bases na forma não ionizada, por estarem na forma não ionizada, eles são lipofílicos. Lembrem-se que base é aceptora de íon hidrogênio. Como os anestésicos locais têm um pKa mais elevado do que o pH fisiológico, a maior parte dos anestésicos locais, obviamente, vão se encontrar na forma ionizada, que é a forma hidrofílica. Bom, esta forma ionizada e hidrofílica é a forma mais comum de anestésico local que nós temos quando depositados em pH fisiológico. Por quê? Porque os anestésicos locais são bases fracas. E por serem bases fracas, eles se dissociam pouco. Dissociam um pouco significa que a velocidade da reação direta B mais H+, é uma velocidade mais lenta do que a velocidade de BH+ se dissociando. Então vejam, aqui está a estrutura química dos anestésicos locais. Seu anel aromático, a cadeia intermediária, que pode ser um éster ou uma amida, e a base nitrogenada. É na base nitrogenada que nós vamos ter o fenômeno da ionização. Então nós temos aqui a forma não ionizada, hidrofílica do anestésico, e que quando ele aceita um íon hidrogênio, ele vai passar para a forma ionizada. A maior parte, por conta do pKa do anestésico local, nós podemos afirmar categoricamente que a maior parte dos anestésicos locais vão se encontrar na forma ionizada. Então, como são bases, a equação de Henderson-Hasselbalch para os anestésicos locais é escrita da seguinte maneira: pH do meio é o pKa do anestésico local mais o logaritmo decimal da concentração da forma não ionizada da base pela fração ionizada da base. Portanto, nós podemos olhar para a equação e vermos que quanto maior for o pH em direção ao pKa, maior será a quantidade da fração não ionizada da base. Portanto, a fração não ionizada é a fração lipofílica. Então, se eu aumento o pH, eu aumento a fração lipofílica do anestésico local. Se eu diminuo o pH, eu diminuo a fração lipofílica do anestésico local. O raciocínio com relação ao pKa é o mesmo, só que inverso. Se eu aumentar o pKa, eu aumento a quantidade da fração ionizada. E se eu diminuir o pKa, eu diminuo a quantidade da fração ionizada, que é a fração hidrofílica do anestésico local. Com base nestes conceitos, nós podemos explicar o mecanismo de ação dos anestésicos locais de uma maneira muito clara. A forma ionizada é a forma mais comum que nós temos. Esta forma ionizada, ela precisa liberar íon hidrogênio no meio extracelular para passar para a forma não ionizada, e é através da forma não ionizada que o anestésico local vai atravessar a membrana dos neurônios e vai entrar dentro do intracelular. Lá dentro do intracelular, a forma não ionizada vai então se transformar na forma ionizada, vai voltar para a forma ionizada novamente, e é na forma ionizada que o anestésico local vai bloquear pelo lado de dentro, pelo lado interno da célula, os canais de sódio. E finalmente, um outro exemplo para você memorizar e ficar tudo muito mais fácil é com relação ao lactato e ácido lático. O ácido lático ele tem um pKa de 3,86. Qual a conclusão que a gente chega?
que o pH fisiológico é de 7,35 a 7,45 e o pKa do ácido lático é 3,86. Isto significa dizer que o ácido lático ele é um ácido forte, porque o seu pKa está bem abaixo do pH fisiológico e está muito próximo de zero. Logo, ele é um ácido que se dissocia muito em pH fisiológico. Se ele se dissocia muito, a equação aí inversa, da direita para a esquerda, é a que mais vai ocorrer no organismo. Portanto, 99% do ácido lático encontrado no nosso organismo não se encontra, obviamente, na forma de ácido lático, mas sim na forma de lactato, que é a base de Bronsted do ácido lático. Portanto, com um pKa tão baixo, é lógico que a gente vai deduzir que o ácido lático em pH fisiológico, cerca de 99% dele, a maior parte, quase a totalidade desse ácido lático, vai se encontrar na forma de lactato. E é por esta razão que quando a gente faz a dosagem ou quando a gente faz a discussão e a análise do equilíbrio ácido-básico do lactato, a gente não fala ácido lático, a gente fala lactato, porque o lactato é a forma mais comum de apresentação do ácido lático no nosso organismo. Este assunto é um assunto que pode parecer bastante complexo, mas se você estudar, você vai ter condições, então, de compreender com relativa facilidade as questões matemáticas e as questões físico-químicas desse assunto. Por que é importante para a gente compreender esse assunto? Porque compreendendo esse assunto, a gente consegue explicar a dissociação de todas as substâncias que são ingeridas ou que são injetadas no nosso organismo, especificamente os anestésicos venosos, anestésicos locais, e também uma compreensão bastante clara a respeito dos sistemas tampão e do equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-base. Nós estamos aqui para não deixar você em apuros, portanto, qualquer dúvida que você tiver sobre este assunto, você pode entrar em contato comigo através dos nossos canais de assistência para que a gente possa tirar qualquer dúvida a respeito dele.